tenho um prazer enorme de poder falar com vocês, de poder compartilhar ideias, de estar aqui entre vocês nesta época do Natal. Afinal, o Natal é a época que todo mundo comemora, o mundo inteiro comemora, com música, com luz, com inspiração. Às vezes eu penso, por que tem música no Natal? Por que em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura, o Natal se celebra com música? Porque a vinda do Cristo à consciência humana traz harmonia ao pensamento humano. E a harmonia é a música das esferas. A música existe no universo como harmonia, como alegria, como coordenação de sons compatíveis, harmônicos. É natural que essa luz brilhe quando o pensamento fica inspirado com a luz da vinda do Cristo. É natural que se celebre com presentes, como os magos levaram presentes para o menino Jesus. É natural que se celebre com cânticos, porque a Bíblia conta que quando Jesus nasceu, os pastores, gente simples da zona, ouviram um cântico de anjos. Agora eu gostaria de perguntar para vocês, em termos muito normais, naturais, nós não vamos pensar que tinha anjinhos cantando. Não é isso. É que a harmonia que se fez sentir naquele momento foi tão grande que foi como se essa gente simples do campo sentiu uma harmonia tão grande que eles, para contar para os outros o que eles sentiram, disseram que tinha um coro de anjos. Mas uma luz, que é a luz que vem ao pensamento, que estava guiando esses 3 magos do Oriente. Está comprovado que houve uma alteração na posição dos astros naquele dia. Houve uma luz que os guiou. Essa luz brilhou com tamanha intensidade no campo que os pastores vieram para onde a luz estava. E encontraram uma simples manjedoura com uma ideia espiritual tão nobre, tão profunda, que trouxe tanta bênção, que trouxe ao mundo a cura, a redenção, o perdão, a harmonia. Então, é a coisa mais natural, num dia de dezembro, ao fazer uma palestra e falar alguma coisa sobre a ciência cristã, evocar esse momento. Seria impossível falar de qualquer tema cristão e não evocar esse momento importante que nós celebramos simbolicamente no dia 24 ou 25 de dezembro. O que importa é o evento e o efeito que isso teve para abençoar a humanidade, até que a humanidade comece pouco a pouco a entender e a receber essa luz que ocorreu. É uma luz que começou no Gênesis, haja luz no pensamento humano, através da profecia e de tudo que aconteceu e que a gente lê na história da humanidade, na história da Bíblia. Essa profecia e essa luz vai brilhando cada vez mais no pensamento humano. É uma profecia que se manifesta hoje em dia. A própria descoberta da ciência do cristianismo por Mary Baker Eddy é uma continuação da luz brilhando ao pensamento humano. Como o Luber anunciou, o tema da nossa palestra de hoje é: a saúde é uma realidade espiritual. Tem muita gente que vive muito claramente com essa consciência de que a saúde é uma realidade espiritual. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Hoje de manhã, quando vocês levantaram, como é que vocês sabiam que vocês estavam com saúde? Porque mas você pensou isso? Aí é que está. Você não pensou, hoje não está doendo nada, hoje eu não estou doente, hoje eu não tenho nenhum problema. Ninguém pensa nisso. Pensa quando alguma coisa não funciona. Mas, normalmente, você levanta, faz tudo o que você tem que fazer, você vai trabalhar, você vai fazer de tudo. Nem ocorre o pensamento. Por quê? Porque a saúde é natural ao homem. É natural ter saúde. Não é natural quando a saúde falha. Aí, a pessoa se lembra do físico. Mas, do contrário, você vai cuidar da vida sem pensar nisso. Mas, hoje em dia, o mundo chegou a um ponto, comercialmente falando, tão intensamente comercial, que a saúde se tornou um objeto que precisa comprar.
Hoje em dia você compra saúde, você compra planos de saúde, e eu ouço muito sobre essa questão de planos de saúde nos Estados Unidos, e me impressiona o fato de que o tema sobre os planos de saúde não tem nada a ver com a saúde, tem que ver com quanto custa. O tema mais importante é o que o plano pode comprar. Então, quem tem mais dinheiro pode comprar mais saúde, certo? Não exatamente. Então, deve haver alguma outra coisa que se pode fazer em relação a ter saúde. Para mim, a coisa mais importante, e é o que nós aprendemos na ciência cristã, que nos ajuda a cultivar as ideias que mantêm a saúde, é aprender o que é Deus. Não é exatamente crer em Deus, é muito bom crer em Deus, é muito melhor crer em Deus do que não crer. Mas compreender o que Deus é outra coisa, porque não se trata só de crer ou acreditar, mas de começar a ter um vislumbre, uma compreensão. Do que eu estou falando quando eu digo eu acredito em Deus? Do que se trata? É um ponto muito importante, ter um reconhecimento de que Deus é o princípio que governa o universo. Deus não é uma pessoa, não é um ser humano, muito menos um super-homem ou um super-ser humano. Deus é o princípio da harmonia que governa o universo. É um princípio inteligente. É a mente que governa o universo. O universo não é um caos por natureza, ele é ordem por natureza, é harmonia por natureza. Esse governo é o governo de Deus. Então, à medida que nós começamos a ter um vislumbre mais claro desse princípio que é Deus, dessa mente que é Deus, que é infinita, as coisas começam a se harmonizar na nossa vida. Não é uma questão de pedir para Deus fazer alguma coisa, é uma questão de compreender que a harmonia de Deus é natural. Muita gente pergunta, e algumas pessoas aqui já receberam essa pergunta, como é que você pode misturar ciência com religião? Como é que uma religião pode ser científica ou uma ciência pode ter a ver com religião? É uma questão de entender bem os termos ciência e religião. A religião tem a ver com compreender o que é Deus. E compreender o princípio que governa o universo e que governa o homem tem muito a ver com a saúde, tem muito a ver com a harmonia na vida do homem. Crer que Deus existe é muito bom. Crer nas ciências naturais, na física, etc., é uma coisa que muda com o tempo, muda conforme as ciências vão descobrindo coisas diferentes. Então, confiar em Deus para cultivar a saúde não é negligência quanto à saúde, é o cuidado melhor que se pode dispensar à saúde. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso, só estou dando uma ideia. Quando a gente pensa no cultivo ao físico, que hoje em dia também é um ponto muito importante, o cultivo ao físico é uma maneira de cultivar a beleza e a perfeição do corpo humano. Não é a primeira vez na história que nós estamos numa sociedade que cultiva o corpo humano como uma coisa que tem que ser perfeita e tem que ser muito bonita. Verdade? Hoje em dia, nós vamos aos spas, aos centros de fitness, centros de ginástica e tudo isso. Eu nem sei todos os nomes que tem. Alguns, nos Estados Unidos, alguns desses centros de exercício, academias. A própria palavra academia, originalmente, não tinha nada a ver com exercício físico. Mas a academia, hoje em dia, é onde você tem que ir para cultivar a saúde. Nos Estados Unidos, não se diz academia, se diz centro de saúde. Quando era pequena, centro de saúde era outra coisa. Mas lá se chama Health Center. É um lugar onde você vai, porque tem uma academia. Os edifícios têm academias dentro. No meu edifício tem uma academia. Não é de letrados, é de exercício.
não tem nada demais fazer isso. Eu acho que é muito bonito, muito bom cultivar o desejo de sair ao ar livre, de nadar, de fazer movimento, de ter controle. Nada de errado com isso. Aliás, é muito bonito. O problema é a gente pôr tanta força nisso que parece que nossa saúde vai depender disso. Aí é que está o problema. É o motivo. Se o motivo é passar um momento agradável, desfrutar do esporte, desfrutar de uma piscina, de uma pista de corrida, sair de bicicleta, cavalo, seja o que for, cada um tem um gosto pelo esporte. É uma beleza, eu gosto de nadar. Mas o problema é pensar que daí vai depender a nossa saúde, a nossa felicidade, o emprego. A beleza tem que ver com o emprego, o que os outros vão pensar de mim. Aí é que a gente tem que ver o motivo. Houve uma época na história da humanidade, anterior à nossa época, em que havia povos que adoravam o físico mais belo possível, que adoravam imagens como se fossem Deus. Na ciência cristã nós aprendemos que nós não podemos encerrar Deus dentro de uma imagem, seja ela qual for, de pedra, de ouro, de madeira. Nenhuma imagem pode conter ou representar o que é Deus. Se eu perguntar para vocês onde está Deus, o que vocês vão dizer? Está em toda parte. E essa resposta vem de qualquer pessoa que acredita em Deus, seja qual for esse Deus. Todo mundo pensa que Deus está em toda parte, portanto, não pode ser um ser físico. Portanto, não pode ser uma imagem. Portanto, não pode ser um objeto. É uma inteligência presente. Mas houve épocas em que a humanidade se dedicou à cultura do corpo físico e à cultura de imagens de adoração. E aqueles que não conheciam a história que nós temos na Bíblia e que, portanto, não conheciam a cultura a cultura judaico-cristã, em que Deus não pode ser representado como imagem, tinham imagens e adoravam vários deuses. Como é que se chamam esses povos? Se chamavam pagãos. Povos pagãos. Não tem nada de errado com isso. Eles adoravam imagens como se fossem Deus. Houve épocas em que eles também adoravam o físico humano e tinha que ser perfeito. Nós temos um aspecto disso na história egípcia e um aspecto muito grande na história greco-romana, em que o mundo bíblico, em que se cultivava o conhecimento do que é Deus, foi invadido pela necessidade de produzir banhos romanos, massagens, onde os patrícios se encontravam, as pessoas mais importantes da aristocracia romana cultivavam o físico. E era muito importante nessa época. Onde é que nós estamos hoje? Estamos trazendo de volta essa cultura greco-romana para a nossa cultura, em que nós também temos spas, academias e tudo, adorando, cultivando, endeusando o corpo físico, em busca da saúde. Eu acho que nós temos que prestar um pouquinho de atenção nisso. Eu não estou dizendo parar de fazer essas coisas, mas procurar o nosso motivo. E procurar cultivar no nosso pensamento uma compreensão melhor de Deus. Isso vai nos trazer mais harmonia do que qualquer outra coisa e não constitui uma negligência para com a saúde. Ao contrário, é o melhor cuidado que se pode dispensar a cada um. Essas ideias estão bem claras graças à fundadora da ciência cristã, descobridora da ciência cristã, Mary Baker Eddy, uma mulher do século XIX, que nasceu nos Estados Unidos. Vou brevemente dar uma ideia do que ela foi. Ela era uma mulher cuja a maior autoridade para a vida dela era a Bíblia, desde que ela nasceu, como em muitas culturas protestantes da época e ainda hoje, a Bíblia era o centro de toda a educação espiritual das pessoas. É verdade, para o mundo da Bíblia é metade do mundo de hoje, e não da Bíblia também. Agora, ela estava acostumada a um ensinamento muito severo, muito austero, em que a Bíblia era uma doutrina na qual ela e todos os seus companheiros e contemporâneos tinham que crer
inquestionavelmente. E essa é a imagem que hoje em dia muita gente tem da Bíblia. A Bíblia é um livro de doutrina na qual é necessário crer sem fazer perguntas. Não precisa perguntar, é uma doutrina, você tem que crer e basta. Uma ciência não pode ser nessa base. Não faz muito tempo eu ouvi um teólogo, estudante de teologia, fazer uma palestra na qual ele disse que nenhuma teologia pode ser ciência, porque a teologia depende de que se creia nela. E a ciência não depende de que se creia nela. Toda a ciência tem que ser provada e demonstrada. Ninguém crê numa ciência até que ela prove que é ciência. Então, a teologia não é ciência, ela depende de crença. Agora, por isso que eu digo, é importante compreender o que é Deus, mais do que simplesmente crer o que é Deus. E Mary Baker Eddy, através da vida que ela levou de estudo da Bíblia, chegou a uma compreensão demonstrável da presença de Deus. De pequena, ela questionava pontos da doutrina que lhe era ensinada na época, porque não faziam sentido para ela. E ela não podia crer naquilo que não tinha lógica. Compreendendo a Bíblia, nós podemos descobrir uma lógica na Bíblia. Ela não é um livro doutrinário no qual você tem que crer sem questionar. E é por isso que na ciência cristã nós podemos estudar a Bíblia e entendê-la, e estudar com a inspiração, procurar os trechos bíblicos que revelam o que é Deus. Há muitos trechos bíblicos que revelam a história da humanidade, mas há trechos em que a revelação do que é essa ideia espiritual fala mais claro. Mary Baker Eddy, pouco a pouco, foi descobrindo isso, não sem dificuldades, porque, de novo, a doutrina que lhe era imposta, como a todo mundo naquela época e ainda hoje, ela não conseguia aceitar, entre outras coisas, que algumas pessoas eram condenadas ou castigadas por Deus. Ela encontrava, ao ler a Bíblia, desde criança, ela encontrava cura. Ela encontrava o amor de Deus na Bíblia inteira, tanto no Antigo Testamento quanto nos Evangelhos, em que aparece a figura de Jesus Cristo. Ela sentia que na Bíblia inteira havia como um fio que une a Bíblia inteira, mostrando o amor que Deus tem pelo homem. E a cura aparece em muitos episódios bíblicos, e ela não conseguia reconciliar a ideia de que um Deus que cura e que beneficia e que educa possa condenar alguém ao castigo ou ao sofrimento. Alguns ao sofrimento e outros a uma bênção eterna. Isso não tinha sentido para ela. Então, ela estudou a vida inteira para ver o que faltava nisso que ela precisava compreender. De criança, ela foi membro da igreja congregacional, a igreja dos pais dela, e ela queria se unir à igreja, queria ser membro da igreja. Mas quando uma pessoa vai ser membro de uma igreja, é natural que se pergunte alguma coisa sobre que a pessoa esteja de acordo. Pergunta, você crê nisto, você aceita tais ideias. Então, é importante que a pessoa que vai se unir à igreja responda a certas perguntas. Quando ela foi fazer esse exame, que ela foi conversar com um pastor, o pastor fez perguntas para ela que ela não estava de acordo. Ela tinha mais ou menos 16 anos. Ela disse que não, que ela queria se unir à igreja, queria ser obediente aos pais dela, queria ser cristã, ela queria tudo, mas não podia responder que estava de acordo com aqueles preceitos, principalmente aqueles em que Deus castiga. A sinceridade com que ela se explicou foi tal que o pastor a admitiu como membro, mesmo com um protesto. Não creio nessa doutrina. De obediência e de humildade e de doçura, ela foi membro dessa igreja há 37 anos. E durante a vida que ela levou, teve muitos momentos em que ela pôde provar que havia um princípio do amor divino que não castiga e que não persegue, que não divide, que não separa as pessoas.
Daí veio mais tarde a necessidade que ela teve de criar um movimento religioso e fundar sua própria igreja. Mas deixa eu falar um pouquinho mais sobre a questão da saúde. Nós vamos voltar de novo à experiência de Mary Baker Eddy. Existe Bom, eu vou contar primeiro uma coisa para vocês. Eu vou contar a história do meu marido, que alguns de vocês conheceram, o Lubert mencionou. Quando eu me casei, fazia muito pouco tempo que o meu marido era estudante da ciência cristã. E ele me contou que, fazia alguns 5 ou 6 anos antes, a mãe dele, que havia perdido o marido também há 5 anos, estava em estado de total desânimo, depressão, desinteresse pela vida. Durante 5 anos, os primeiros 5 anos de viuvez, ela ficou de tal forma decepcionada, desiludida, desinteressada de tudo, que ela não queria mais nada. Não queria mais viver. Um estado de depressão, de tristeza. E, à medida que ela perdeu o interesse em tudo, ela perdeu a saúde. E teve uma doença que foi diagnosticada como terminal. E ela não estava se importando com isso, porque realmente ela não queria mais nada. Nesse momento, uma amiga deu um livro para ela, este livro, Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras. Ela começou a ler, e leu 3 meses, e durante a leitura, pouco a pouco, ela foi recuperando forças, foi recuperando a saúde e recuperou o interesse pela vida. Finalmente, ela foi ao médico, o médico disse, eu não sei explicar, mas a senhora está completamente restabelecida. E ela viveu 25 anos mais, em perfeita saúde e muito útil, uma vida muito ativa. Ela não era tão criança quando aconteceu isso. O filho dela, que na época era um jovem adulto, que também não tinha nenhum interesse nisso, não pôde deixar de ver a diferença que tinha ocorrido com a mãe dele. Pouco a pouco ele também começou a ler e a se interessar. A amiga que havia dado o livro a ela, disse, bom, por que você não vai a um culto de domingo numa igreja da ciência cristã? Eu? Uma igreja que eu não conheço? Nem louca, eu não vou a essas igrejas. De repente é um culto, de repente é uma seita, sei lá o que vai acontecer. Eu não vou a um lugar desse, eu tenho medo. Agora, ao mesmo tempo que ela tinha esse medo de ir a uma igreja que ela não conhecia, ela não podia descartar o fato de que ela tinha recuperado a saúde. Então ela pediu para 2 amigos do falecido marido que fossem à igreja para ela, para ver se era seguro. E eles foram. E voltaram dizendo, olha, não tem nada demais, você pode ir, não é uma seita, não é um culto, não pedem nada, não pedem dinheiro, não te obrigam a coisa nenhuma. São 2 pessoas que leem, uma da Bíblia, outro desse livro que você leu, Ciência e Saúde. Nós cantamos alguns hinos, oramos juntos, oramos o Pai Nosso juntos. Não tem nada demais, pode ir tranquila. Domingo seguinte ela foi, vocês me levam, né? Então ela foi com eles, sentou entre os 2 por via das dúvidas. E viu que não acontecia nada, que era a coisa mais natural do mundo. Ela foi recebida com muito carinho, foi muito bem acolhida, foi convidada para ir de novo, foi convidada para sair com outras senhoras da igreja. Era a coisa mais normal do mundo. Ela começou a ir com frequência, a estudar, e o resto é história. Ela se recuperou, ela já estava recuperada quando foi à igreja. O filho dela, vendo o que tinha acontecido, começou a estudar e a ir com ela. E pouco tempo ele estava totalmente dedicado a estudar, entender melhor e dar a outros o que ele tinha aprendido. Alguns anos depois que nós estávamos casados, um dia ele foi atacado por uma dor violentíssima de um dos lados, que ele não podia nem respirar. O quadro ficou feio, porque ele ficou muito branco, transpirando frio. Eu ajudei ele a deitar na cama, mas o quadro era de assustar. Eu imediatamente comecei a pensar em todas as ideias com as quais eu fui criada. Que Deus é onipresente, que não há nada fora da presença de Deus. Deus é o princípio de toda a vida. Deus é amor. E 3 palavras que me vieram ao pensamento foram causa. Deus é a causa de tudo que existe. Não existe causalidade, exceto aquilo que Deus causa, e, portanto, Deus só causa a harmonia. Substância. Deus é feito da substância do Espírito, não de matéria. Deus não está localizado
em lugar nenhum, em nenhum corpo. É a inteligência que governa o universo. Essa inteligência não é matéria. Essa substância é concretamente espiritual. Não é uma contradição de palavras. É concreto quando se compreende que é tudo em tudo. E lei, princípio. A lei que governa o universo é Deus. E é a lei que governa o homem. Portanto, tem que ser uma lei de harmonia. Não pode ser uma lei que cause conflito, ataques ou nenhuma forma de agressão física que produz dor. Não era fácil eu ver aquele quadro do meu marido e me manter com esse pensamento, mas eu fiz isso. Isso é uma forma de orar. Essa é a oração na ciência cristã. Não é pedir a Deus que faça alguma coisa ou que cure alguma coisa. Deus não fez nada de errado que ele precisa consertar. É declarar, compreender, ter a consciência dessa presença do princípio divino, da presença da harmonia do amor, e saber que não existe oposição a ela, não existe resistência à presença de Deus. A substância do princípio divino é irresistível, nos dois sentidos da palavra. Ela é total. À medida que eu recuperava a minha calma e a minha confiança, eu percebi que ele estava mais calmo, e uns 15 minutos depois ele me disse: a dor está passando, e passou completamente. Nunca mais ele teve um problema desse tipo. Esse é um resultado da oração científica, porque é uma oração baseada naqueles fatos que a gente aprende a respeito da realidade da presença de Deus, que não é matéria, não é visível, não é impressionante, não é sobrenatural, ela está presente e pode ser sentida. Nós temos que mudar a maneira como nós pensamos, mudar a plataforma do pensamento, partir do ponto de vista de que Deus é amor e está presente. E Deus mantém a sua criação. A Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Está no primeiro capítulo do Gênesis. Essa imagem e semelhança de Deus não pode ser diferente. Não pode estar em conflito consigo mesma. No livro Ciência e Saúde, a senhora Ed tem uma frase que usa essa palavra manter. Ela diz: a mente divina que fez o homem mantém sua própria imagem e semelhança. Deus mantém sua própria imagem e semelhança. Vocês sabem qual é a origem da palavra manter? Vem de duas palavras em latim. Aqui eu estou correndo riscos, o Cidema pode me corrigir. Mano, que quer dizer mão, e tenere, que quer dizer segurar. Não sei se é tenere ou tenere. Tenere, né? Você também sabe latim. Ok. Mano é mão. Tenere, segurar, ter na mão. Daí vem o verbo manter. Então, eu creio que é uma palavra interessante quando se diz que Deus mantém sua própria imagem e semelhança. Não é segura na mão, porque Deus não é um ser físico. Deus não está feito à semelhança do homem, ao contrário. O homem está feito à semelhança de Deus. Então, essa inteligência segura sua própria imagem e semelhança em perfeita harmonia. Saber isso é um tratamento, é uma oração. Então, é bom lembrar que Deus mantém sua própria imagem e semelhança. À medida que a gente começa a pensar dessa forma, a gente vê que o verdadeiro conhecimento a respeito de Deus não é uma acumulação de tradições religiosas. A ciência cristã não é uma tradição religiosa. Ser um cientista cristão, estudar e compreender, não depende do que nossos pais fizeram. Porque não se herda, como na matemática ou em qualquer outro estudo, não se herda. Você pode seguir a profissão dos seus pais, mas você não herda o conhecimento a menos que você estude.
A ciência, a verdadeira ciência, não é uma acumulação de tradições. É outra coisa. A ciência, a verdadeira ciência, ou ciências, não depende nem de credulidade. Credulidade é uma maneira ingênua de crer, não precisa explicação. Crença, que é uma maneira talvez não tão ingênua quanto a credulidade, mas também não requer, não exige explicação. E existe a compreensão, que é completamente diferente. De novo, aludo de novo àquele amigo que disse que a teologia depende de se crer nela, mas você não pode crer numa ciência. Você tem que compreender uma ciência. Por que que a ciência é compreensível? Qualquer ciência. Porque a ciência se desdobra, a verdadeira ciência se manifesta. Se vocês pegarem, por exemplo, conceitos matemáticos, a matemática não é uma ciência experimental. Você não pode fazer experiências para chegar a uma conclusão matemática. A matemática, à medida que você estuda, você descobre cálculos novos. Você vai descobrindo cada vez mais, mas eles já existiam. Então, ela se manifesta à medida que você estuda. A ciência que Jesus conhecia, que era a ciência divina, ou a ciência do existir, a ciência do universo, não depende de experimentos para que se chegue a compreendê-la. Ela está constantemente disponível para ser compreendida, à medida que nós nos dedicamos a estudar e a compreender melhor o que é Deus. A missão de Jesus Cristo foi essa, de revelar o que é Deus. Essa revelação foi o que Jesus explicou à humanidade. E como é que ele provou o que ele explicava? Fazendo aquilo que o mundo chamou de milagres, mas que foram o resultado natural da harmonia que ele conhecia, que produzia a restauração da harmonia na vida humana. Ou seja, a cura, e não só de problemas físicos, mas a restauração da harmonia tem muitas formas de acontecer. Eu gosto muito de uma frase em que a Mary Baker Eddy explica o que foi para ela compreender melhor a missão e a obra do mestre do cristianismo, ou seja, de Jesus Cristo, ou Cristo Jesus. O apóstolo Paulo o chama Cristo Jesus, que quer dizer Mestre Jesus. Ela escreveu isto. Falando da história, que eu contei um pouquinho da história dela, que ela começou a estudar a Bíblia com mais profundidade, começou a encontrar uma lógica na Bíblia que não correspondia ao que lhe estava sendo ensinado e imposto. Tem que acreditar nisso. Ela não podia ir desse jeito. Ela escreve mais tarde: quando jovem, a autora, referindo-se a si mesma, se tornou membro da igreja congregacional. Acabei de contar a história. Mais tarde, constatou que suas próprias orações, bem como as de seus devotos pais e as da igreja, não a curavam. Mas quando o senso espiritual da religião foi discernido na ciência do cristianismo, esse senso espiritual se tornou um socorro presente. Era a presença viva e palpitante do Cristo, da verdade que curava os doentes. A presença viva e palpitante do Cristo. Interessante, porque normalmente as pessoas pensam que Jesus é o Cristo e ele foi embora, não está mais. O Cristo, que é essa mensagem interminável que ele deixou à humanidade, se pode pôr em prática. O Cristo não desapareceu. Ela chama de presença palpitante do Cristo. A oração nos pode levar a essa presença palpitante do Cristo. Não é milagrosa. Pode ocorrer como ocorreu quando eu ajudei meu marido, não aconteceu nada espantoso. Simplesmente ele se recuperou
E muita gente tem inúmeros casos, depois eu vou contar um outro caso. Mas, de novo, essa presença palpitante do Cristo é o reconhecimento de que aquilo que Jesus ensinou pode ser aplicado hoje. A própria Mary Baker Eddy, quando tinha 44 anos de idade, sofreu um acidente que ela sofreu lesões muito graves na espinha. Foi dito que ela não caminharia mais. E ela esteve 3 dias pensando ela mesma que estava entre a vida e a morte, consciente e inconsciente, sofrendo agudamente. Num momento, ela pegou a Bíblia, leu um episódio em que Jesus cura um paralítico. Um episódio que ela já conhecia, que a maioria de vocês também conhece. Ela viu nesse momento a realidade espiritual da presença de Deus ali mesmo onde ela estava. Foi o que Jesus viu quando ele curou, tantas vezes. E que era possível sentir essa realidade espiritual da presença de Deus. Nesse momento, ela se deu conta de que ela podia se levantar e caminhar. E foi o que ela fez. Ela estava completamente restaurada à saúde. Por meio da oração, por meio de um vislumbre de um segundo, de uma fração de segundo, de reconhecer a realidade espiritual da presença de Deus. Nesse momento, ela se levantou, se vestiu, levou a vida para frente. Ela viveu outros 45 anos, dedicados a estudar a Bíblia, a coisa que ela mais quis no mundo, e conseguiu. Foi poder entender o que tinha acontecido a ela, em primeiro lugar. Entender de uma forma lógica, compreensível e ensinável o que tinha acontecido a ela. E depois que ela compreendeu isso, como é que ela podia trazer isso ao mundo? Ela foi sentindo uma necessidade, uma missão de ir para frente. Ela sempre tinha sido uma pessoa doente. Ela poderia, naquele momento, dizer, bom, de agora em diante eu tenho o meu problema resolvido, mas não foi só isso que ela fez. Ela se dedicou a estudar o que tinha acontecido a ela, pôr em prática e ensinar à humanidade. Aí volta a questão da diferença entre ciência e religião. Muita gente pergunta, mas existem muitos outros personagens religiosos na atualidade, muitas igrejas, muitos ensinamentos que curam. Claro que existem. Existem muitos. A cura pela oração não é propriedade exclusiva da ciência cristã. A diferença é que Mary Baker Eddy dedicou a vida a estabelecer um sistema ensinável, um sistema que as pessoas podem recorrer, a que as pessoas podem recorrer. Para isso, ela organizou uma igreja, algo que não ficou preso a uma época. Eu estou falando de 150 anos atrás. Quer dizer, ela estabeleceu uma organização, escreveu livros e organizou uma forma em que as pessoas podem estudar, e cada um vai estudar e aprender a demonstrar na medida de seu desejo, sua capacidade. Não se trata de milagre. Não se trata de exclusivamente uma coisa para um grupo seleto. Qualquer pessoa pode começar a viver dessa maneira. Jesus sabia o que ele estava ensinando. O que ele sabia era uma ciência. Era a ciência do cristianismo, que a senhora denominou ciência cristã. Na realidade, a ciência divina, a ciência do universo, sempre existiu. A ciência divina não é uma religião, a ciência divina é a ciência que governa o universo. A senhora descobriu como explicar essa ciência divina ao pensamento humano e trazer condições melhoradas à vida humana. Não é fazer com que o ser humano fique perfeito. O ser humano material não é essa imagem e semelhança de Deus. A ideia de Deus é inteiramente espiritual. Essa compreensão faz com que se perceba a realidade espiritual do homem na presença de Deus. Isso traz melhoras à condição humana, não milagres, e é acessível a qualquer pessoa. A ciência é sujeita a
pesquisas que produzem dados, verdade? As pesquisas vão produzindo resultados cada vez mais adiantados, e hoje em dia o que as ciências apresentam ao mundo estão adiante daquilo que essa mesma ciência apresentava ao mundo há 50 ou 100 anos atrás, certo? Então, os dados anteriores vão ficando obsoletos, certo? Vão ficando antiquados. A ciência de Deus é o contrário. Ela se manifesta, ela se desdobra, ela se deixa ver. Porque Deus é amor. A natureza do amor é deixar-se ver. A natureza do amor é dar. Por natureza, o amor não se esconde. O amor não recolhe, o amor não guarda. O amor se manifesta. Essa natureza do amor, que é dar, se desdobra, e aquele que procura encontrar isso, vai encontrando cada vez mais. Não é uma pesquisa, porque isso que Deus é e que vai se mostrando não muda com o tempo. Não é superado por uma pesquisa posterior mais avançada. Você pode descobrir mais daquilo que Deus é, mas Deus já era isso. O infinito não está crescendo. O universo não está aumentando, você pode conhecer mais da realidade de Deus. Então, a realidade de Deus se desdobra. Não é produto de pesquisa, não é produto de investigação, pode ser produto do seu estudo nesse sentido, mas é subjetivo. A sua percepção da presença de Deus é o que faz com que você veja essa realidade, e ela altera para melhor as condições humanas da vida. Vou dar mais um exemplo de cura. Tenho uma amiga que é enfermeira da ciência cristã. Na ciência cristã, há enfermagem. As pessoas que precisam atenção física, porque não estão em condições de se atender sozinhos, podem ser cuidados por uma enfermeira da ciência cristã. Essa minha amiga é enfermeira, e ela estava num caso, um caso difícil, em que ela estava atendendo o paciente o dia inteiro, estava em pé, sem parar. E começou a ficar com uma dor muito violenta num calcanhar. Depois de vários dias, a dor subiu, estava pegando a perna, ela estava muito assustada. Ela não tinha um minuto de folga. No trabalho dela, não podia parar para descansar. Ela chamou uma praticista da ciência cristã e pediu ajuda. E a praticista conversou com ela e disse, vamos pensar na ideia de que Deus desdobra a sua própria realidade. Você não está procurando aperfeiçoar ou melhorar um corpo físico, mas você está vendo cada vez mais que o amor de Deus se manifesta. E ela pediu para a enfermeira estudar um trecho e começar a se dar conta do que quer dizer isso. Este trecho aqui. A ciência cristã apresenta desdobramento, não acréscimo. Não manifesta nenhuma forma de crescimento material da molécula à mente, e sim um emanar da mente divina ao homem e ao universo. Eu acho muito terna essa palavra, emanar da mente divina ao homem e ao universo. A ciência cristã mostra como Deus, ela emana a realidade de Deus. Emana, quer dizer, ela se deixa ver. Essa moça estudou esse trecho, orou muito, pensou muito na presença de Deus, pensou muito na responsabilidade que ela tinha assumido de cuidar dessa pessoa. Em 3 ou 4 dias a dor cedeu e nunca mais voltou. Isso ocorreu há mais de 10 anos. E ela continua trabalhando como enfermeira. É um exemplo de a oração que apela para esse desdobrar-se da presença de Deus. E em vez de pedir para Deus curar, a ciência cristã não cura esta doença ou aquela doença. A ciência cristã nos ajuda a compreender a Deus. Isso é que traz harmonia à nossa vida. É um ponto de vista diferente, como eu disse antes, requer uma disposição de nossa parte para mudar a plataforma do nosso pensamento, o ponto de partida. O ponto de partida da ciência cristã não é uma doença que Deus vai curar. É a presença de Deus que revela que a doença não faz parte da criação de Deus. O ponto de partida é outro. É radicalmente o outro lado da moeda.
houve oposição àquilo que Jesus ensinou e àquilo que ele fez, ao amor com que ele ensinou, às curas que ele fez. Foi fácil para ele? Não, não foi fácil. Ele foi perseguido, a perseguição chegou ao ponto de matá-lo. Pelo amor e pela compreensão que ele nunca perdeu dessa presença de Deus, ele perdoou e ressuscitou a si mesmo. Houve figuras bíblicas que não morreram, que é muito diferente. Jesus morreu e ressuscitou para deixar ao mundo esse ensinamento, que nunca mais se perdeu. A oposição a ele existe. A oposição a Jesus continua existindo. Mas nunca deteve, nem a morte deteve o que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou não parou nunca e continua sendo válido. Quer dizer, tinha uma verdade inerente que é indestrutível. E ele sabia que haveria oposição a ele quando ele disse, palavras que vocês conhecem, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Não passaram. Muita gente hoje em dia quer dizer que não quer propor a ideia de que Jesus não existiu, porque não existe prova física da presença dele. Mas o que ele ensinou é tão substancial na prova de que foi verdade, que não desaparece. A substância do que ele disse, passará céus e a terra, mas minhas palavras não passarão, não desapareceu nunca, inclusive entre pessoas que não acreditam em nada, mas lembram da palavra dele. Essa substância é indestrutível. E tem um efeito prático quando a gente olha para ela sob um ponto de vista diferente. Eu gostaria de falar um pouco sobre o bem. A ciência cristã define a Deus como o bem. O bem não é a mesma coisa que ser bom. Ser bonzinho, ser amável, expressar amor, tudo muito bom. O cristianismo, graças a Deus, existe esse ensinamento do cristianismo. Mas não é isso. O bem, como substantivo, é uma entidade. Vocês sabem o que quer dizer entidade? Entidade é algo que tem ser, que tem existência. O bem é uma entidade. Deus é o bem, é uma entidade. As pessoas, às vezes, têm facilidade para pensar que o mal é uma entidade. E tem medo ao que o mal pode fazer. Não é o mal que é uma entidade, é o bem que é uma entidade. O mal é a suposição de que Deus esteja ausente. É só isso. O mal é uma suposição de que o bem esteja ausente. O mal não tem moto próprio. O mal não é uma entidade. É como um verbo sem sujeito. O verbo sem sujeito não tem ação. O mal é um verbo sem sujeito. Não é uma entidade. Não tem cabeça, não tem inteligência, porque a inteligência do universo é o bem. Então, Deus é o bem. Às vezes, se a gente substituir a palavra Deus por o bem universal, de novo, não é ser bom, o bem, tem um efeito muito bonito. O bem é universal. Então, é uma questão de nós começarmos a ver o bem como poder, o bem como inteligência, e o mal como uma suposição que recua diante da ação do bem. O bem não recua diante do mal, porque o bem existe. O mal recua diante do bem porque ele é uma suposição de que exista outro poder. Mas não existe. Então, de novo, nós temos que estar dispostos a mudar a plataforma do nosso pensamento e cultivar essa maneira de orar que Jesus nos pediu. Ele disse, aqueles que crerem em mim farão as obras que eu faço. Todo mundo já ouviu falar nisso. Logo depois, no mesmo versículo, você lê, porque eu vou de volta para o meu Pai. Ele foi para a realidade espiritual da qual ele veio. Mas ele deixou um mandamento, aqueles que crerem em mim farão as obras que eu faço. É uma ordem. Você compreende o que eu estou ensinando, você pode usar o que eu estou ensinando. Ele também disse que ele voltava ao seu Pai.
Ele nunca disse que ele era o Pai. Ele nunca disse, na Bíblia inteira, ele nunca disse que ele era Deus. Ele disse que ele voltava para Deus que o tinha mandado. Então, há uma necessidade de olhar para tudo isso sob uma plataforma diferente de pensamento e cultivar essa maneira de pensar que proporciona uma saúde melhor. Muito mais do que o que você consegue na academia. Na academia a gente vai para se divertir, mas tomar alguns minutos por dia para pensar na realidade de Deus é um exercício muito potente. Pensar que cada um de nós, cada um de vocês podem assumir isso, levantar de manhã, abrir o olho e pensar: a realidade de Deus me governa. Só isso. Só de pensar, Deus é a realidade que me governa, eu vivo na realidade de Deus, tem um poder restaurador maior do que 45 minutos de caminhada. Faça isso numa fração de segundo, depois vai fazer o exercício. Mas estabeleça no pensamento, nós podemos estabelecer no pensamento, que cada um de nós é governado pela realidade de Deus. Isso nos traz liberdade. Essa voz de Jesus Cristo, quando disse: minhas palavras não passarão, é uma maneira de nós cultivarmos a saúde. Essa voz não pode ser silenciada pela suposição de que exista outro poder. Assim como a voz de Mary Baker Eddy, que trouxe à humanidade desta época a era científica da história do homem. Um conceito de ciência que vai além da pesquisa e que chega na realidade de Deus, essa voz também não pode ser silenciada. Então eu convido vocês a cultivar o seu senso espiritual, a sua alegria espiritual, a começar o dia pensando: a realidade de Deus me governa, essa realidade é a presença de Deus, não é matéria. Aí você tem domínio sobre todas as coisas que acontecem. Não é vontade humana, não é a força do pensamento humano. É o contrário. É recuar da força do pensamento humano e reconhecer que a inteligência divina governa. Vocês já ouviram falar na palavra comunhão? Eu vou usar a palavra comunhão, mas não como um ato, uma cerimônia religiosa ou um ritual que se faz na igreja. Assim, com o que ela quer dizer, com união, junto, unir-se, estar inseparável de. Isso é que é a verdadeira comunhão. A comunhão com Deus constitui uma lei que destrói a realidade aparente do mal. A comunhão com Deus é uma lei, volto à lei que eu tinha falado logo no começo. A comunhão com Deus é uma lei que destrói a aparente realidade do mal. Não demora muito fazer esse pequeno exercício de reconhecer a presença de Deus, a comunhão com Deus. Não toma muito tempo, é só lembrar. Então eu convido vocês a fazer esse exercício, a cultivar sua capacidade espiritual, cultivar a capacidade de sentir a presença de Deus. Porque a saúde é uma realidade espiritual. Obrigada por terem vindo.